precioso hoje, né? Maravilhoso. Bom dia, pessoal aí do Instagram, do YouTube, do Meeting aqui. Muito bem-vindos. Se você tá assistindo essa live é porque ela ficou gravada. Então assista ela até o fim, porque ela é preciosa. Hoje a gente vai falar do último capítulo de Levítico. Foram 27 dias de descortinamento, de escamas caindo dos nossos olhos e a gente ressignificando o livro de Levítico. Porque é diferente do que muitas pessoas acham, né? Que o livro de Levítico é um livro difícil. O livro de Levítico não é um livro difícil. Ele, na verdade, é um livro assim que mostra com detalhes, com riqueza de detalhes, o quanto Deus é um Deus misericordioso, um Deus de detalhe, e Ele é um Deus que cuida da gente como um pai. E Ele deixa ali claro quais são as regras do jogo. E isso foi tão interessante que foi um discernimento que a gente teve hoje na reunião às 6 horas da manhã no Grupo Conexão, que é maravilhoso. Para quem não participa, participa também, porque aqui a gente faz devocional e lá eles fazem também uma leitura, né, cronológica da Bíblia, e é maravilhoso. Mas assim, voltando pro livro de Levítico, é um livro que mostra quais são as regras do jogo. A gente tem um dono do jogo, que é o Senhor, que é Deus Pai, e Ele opera tudo com leis, com regras. E esse jogo, que é a nossa vida, ele tem as regras. E tá, assim, com detalhes em Levítico. E depois vai ser, vamos dizer assim, recapitulada em Deuteronômio. Por quê? Quando a gente entende que no finalzinho do livro anterior a Levítico, que é o livro de Êxodo, é quando Moisés prepara tudo, o Senhor vai dando um direcionamento ali como que ele construiria o tabernáculo. Êxodo finaliza com a construção do tabernáculo, então está tudo pronto. E ali o tabernáculo era onde o Senhor se faria presente, né? No meio do povo ali, das 12 tribos de Israel, no meio do povo de Israel. Então, tinha todo um direcionamento para ser feito, porque fica muito claro também no livro de Levítico que o Senhor, ele é um Deus que é santo. Além de ser justo, além de ser bondoso, além de ser misericordioso, além de ser um Deus de detalhes, ele também é santo. E para um Deus santo habitar no meio de um povo que estava assim, meio ali a pecados e às vezes não estava por isso puro, né? Porque aí a gente vai entender melhor o que é puro, o que é impuro. E é interessante que, lendo Levítico, a gente vai entendendo melhor isso. E fica assim, claro, que Deus é santo e não só isso, Ele nos santifica. Então, a gente não fica santo porque a gente quer. A gente é santificado através do Senhor. Ele faz isso. E hoje a gente acessa através do Senhor, através de Jesus. Mas enfim, é maravilhoso. Bom dia, Leilane. Bom dia, Gisela. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Glória a Deus. Vocês leram o... Você tá bem, né, Erika? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Hoje eu acordei super empolgada. Eu já ouvi você logo cedo. Ai, que bom. Glória a Deus, glória a Deus. E como que o Senhor, ele é maravilhoso, né? Eu tinha preparado outra coisa pra falar. Só que eu comecei a falar outra coisa. Eu falei, não, realmente é o Senhor que fala através da gente, né? É maravilhoso. Faz o esboço da palavra, né? Mas aí o Espírito Santo toma o controle, né? Exatamente. Exatamente. Ele toma e ele faz do jeito dele. E é assim o melhor jeito no final das contas. Maravilhoso. Nossa, mas eu não ia falar sobre isso, né? Exatamente. Exatamente. Vocês leram o capítulo 27? Ontem eu não consegui ler, não. Não? Não, a gente lê hoje, não tem problema não. Mas eu vou estudar com você, né? Aí depois eu vou voltar pro início para mim fazer as anotações Tá. e realmente completar o estudo, né? Uhum. Não tem problema não, porque uma parte complementa a outra. E se você começou do meio pro final, não tem problema. Depois você lê o começo e vai fazer mais sentido ainda a parte final. Porque aí você vai ver o
o que uma coisa é conectada com a outra. E o que eu mais gosto, amanhã a gente vai começar Hebreus. Então, você vai ver como que Hebreus está muito conectado com Levítico. E Hebreus revela Jesus, né? Então, vai estar ali mais claro a base que a gente construiu nessa leitura de Levítico. Por quê? Quando a gente entende o que é propiciação, o dia da expiação, a gente vai olhar para o sacrifício de Jesus com outro olhar. E aí, tipo, a gente vai entender por que foi da forma que foi. Por que cada parte tem um significado, né? Então, fica muito mais claro o sacrifício de Jesus. É maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu liberar o pessoal aqui pra entrar. Mas é muito bom. Alguém quer fazer a oração de hoje? Pra gente já começar? Se vocês não quiserem fazer, eu faço. Bom dia, Fátima. Não, então tá bom. Eu vou fazer então a oração pra gente começar aqui a leitura. A Fátima tá no trabalho. Ai, que bom. Que seja um dia abençoado aí no seu trabalho, Fátima. Muito obrigada por estar aqui se dispondo a ouvir, mesmo estando no trabalho. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então vamos lá. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Obrigada porque nessa manhã renovou-se a Sua misericórdia. Obrigada, Pai, por ser um Deus tão zeloso, tão cuidadoso, um Deus de detalhes, Pai. Um Deus que nos ama, que nos zela, um Deus que é justo, que é bom e que é justo. E que cumpre toda a sua justiça. Obrigada, Pai, por ser o dono do jogo. Obrigada, Pai, por ter deixado esse livro aqui, que é a Bíblia, que é a palavra, que não só revela o seu caráter, quem é você, como que você funciona, o que você gosta, o que você não gosta, o que te agrada, o que não te agrada, mas poder desfrutar, poder meditar nessa palavra de dia e de noite, poder entender melhor por que a gente não vive a nossa vida e vida em abundância, como o Senhor falou, como Jesus falou, porque quando a gente começa a ler, entender, nossa, é tão maravilhoso, Pai. Obrigada, Pai, obrigada por esses 27 dias preciosos que o Senhor nos permitiu entender melhor, de conhecer melhor, ter revelações novas, Pai. Ver o quanto o Senhor é um Deus realmente de detalhe e o quanto realmente o mundo espiritual tem leis, tem regras. Esse jogo que se chama vida tem regras e a gente tem que estar a par, tem que conhecer essas regras do jogo para viver o jogo da forma certa, para poder passar de fase, para poder viver essa vida e vida em abundância que o seu Filho Jesus falou que a gente viveria. E é muito bom, é muito bom. Eu tô tão feliz, eu tô tão cheia assim de alegria mesmo de poder entender melhor e de poder ser usada pelo Senhor, de ver a sua glória se manifestar, a sua paixão, o seu cuidado, o seu amor por nós, Pai. Obrigada por ressignificar o livro de Levítico. Obrigada por ver que o livro de Levítico não é um livro difícil. Ele é um livro do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo pela gente. O Senhor como um Deus que é Pai, cuidando e zelando de nós, os seus filhos. Cuidar de todos os detalhes da redenção. Dar o seu único filho para morrer por nós. E para a gente entender no detalhe o como ele cumpriu, o que ele fez, como ele depois lá na frente cumpre a expiação que o Senhor deixou assim no detalhe nesse livro. Obrigada, Pai, obrigada, obrigada. Eu acredito que a gente nunca vai agradecer ao bastante, porque isso é a graça, é receber um infinito de bênçãos e mesmo não merecendo, mesmo não entendendo, mesmo não tendo tanta clareza, tanto discernimento, mas quanto mais a gente busca, mais a gente medita na palavra, mais a gente vê o quão imenso é o seu amor, o quão maravilhoso é o Senhor, o tão justo é o Senhor. Obrigada, Pai, que hoje mais e mais escamas caem dos nossos olhos
e que o Senhor feche com chave de ouro esse último capítulo, para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, vamos lá começar. Que esse capítulo é realmente assim, fechar com chaves de ouro. E assim, ó, começa assim: o resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata como base do peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha de 5 a 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e a mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Então, olha que interessante. Quando fosse ter alguém fosse fazer o voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor, tinha um valor que eles tinham que pagar, né? Ali. E o Senhor, você vê, ele é tão de detalhe que ele até deixou aqui, ó. E se a pessoa for pobre? Aí ele, ó, apresenta ao sacerdote e o sacerdote vai dentro ali do que ele tem, né? Da possibilidade daquele homem que, mesmo sendo pobre, o que ele pode oferecer, né? Então, olha como é que Deus é realmente um Deus de detalhe. Aí o 9 começa assim: se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá tocá-lo, nem substituir um animal ruim por um boi, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante ao voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. Aqui é interessante, né, que ele deixa tintim por tintim, né, se fosse entregue um animal, né, como que deveria ser feito. Aí depois no 14, se o homem consagrar a sua casa ao Senhor. Então, olha como é que vai de detalhe. Se o voto for dedicar uma pessoa, depois se for dar um animal, depois se for consagrar a casa, né? Então, aí começa assim: se o homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá de acrescentar 1/5 de seu valor e a casa voltará a ser sua. Aí no 16, se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a sua avaliação será de acordo com a semeadura: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano de jubileu, o valor será integral.
Mas se consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que falta para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá de acrescentar 1/5 do seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não resgatar, ou se estiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Então aqui ele deixa tintim por tintim. E no 22, se o homem consagrar ao Senhor terras que tenham comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele a quem as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Aí o 26. Ninguém poderá consagrar a primeira cria do animal, pois já pertence ao Senhor. Isso aqui é um detalhe que eu acho muito interessante, porque tem uma passagem que eu já não lembro se já está em Levítico ou qual que é o livro que fala, que o primogênito é do Senhor. E é primogênito de tudo, inclusive dos animais. Aí aqui tá, ó, ninguém poderá consagrar a primeira cria do animal, pois já pertence ao Senhor. Porque é o primogênito, até dos animais, né? Já é dele. Se cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. 28. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Isso aqui também foi algo que achei interessante. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Pode ver que quando tá ali no texto, tanto o animal, a pessoa, se torna santo, né? Então aqui ressalta essa questão, né? Que é santíssimo, né? Ao Senhor. E o 29. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada. Terá que ser executada. O 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. 31. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá de acrescentar 1/5 do seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor, será consagrada ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto de animal quanto substituto, se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. E, por fim, o 34, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, é interessante que tudo isso que a gente leu no livro de Levítico são mandamentos que o Senhor ordenou. É uma ordem. Então, assim, como que a gente vai desobedecer uma ordem? Então, não é só uma regra de um jogo, mas é uma ordem. Então, se a gente passar aqui, por exemplo, aquele capítulo que foi emblemático, deixa eu achar ele aqui, que tá bem no comecinho, eu acho, peraí. É uma ordem. Quando a gente olha, por exemplo, cadê? Qual que foi o capítulo?
Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa enquanto eu vou aqui procurando qual que é o capítulo. Achei. Capítulo 19, né? Que pincela ali todas as leis, né? Diversas leis, que é o título que tá aqui pra mim. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Tá no 19:11, né? Não jure falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Não oprima nem roubem o seu próximo. Isso daqui não é só uma regra do jogo. Isso aqui é uma ordenança. Tá vendo como é que o nível é um pouquinho maior? E olha como que é precioso, né? E quanto mais a gente vai ali meditando nisso, a gente vai entendendo. Então, é precioso a gente ter acesso, né, a esse livro todo. Poder meditar, poder entender dele melhor. E assim, o Senhor vai constrangendo, o Senhor vai revelando. E é maravilhoso. Maravilhoso, assim, entender o propósito que tem por trás, né? Igual tem coisas que o Senhor coloca, tipo, não, né? Tipo, não furte, não minta. Porque se você mentir, se você furtar, vai ter uma consequência. Você vai abrir uma brecha. E você vai abrir também, como a gente já viu no capítulo de ontem, uma brecha gigante para que maldições sobrecaiam sobre você e sobre a sua descendência. Cumprindo o terceiro mandamento dos 10 mandamentos, que é a iniquidade dos pais sobrecair sobre os filhos até a 4ª geração. Então, é muito interessante a gente entender isso. Quando a gente quebra uma ordenança de Deus, a gente não só peca, mas a gente abre uma brecha para que maldições sobrecaiam, não só sobre a gente, mas sobre as nossas descendências. E isso, depois de ler o capítulo, principalmente 26 de Levítico, não tem como negar. Não tem como. E aí a gente começa a se questionar, né? Igual eu me questionei. Como assim vai ser um ano da colheita, um ano de celeiros cheios, e a gente não vive isso? Como assim tem todas essas bênçãos que é na primeira parte do capítulo 26 e a gente não tá vivendo? E como que é louco, porque às vezes a gente quer viver as bênçãos, mas estando debaixo de maldições, estando no meio do pecado. E querendo viver a bonança, querendo viver a vida em abundância, que Jesus falou, né? Que vive uma vida e vida em abundância. Querendo viver as bênçãos, ai, que 10 mil caiam na direita, 10 do outro, mas são bênçãos para quem obedece. É loucura querer estar em desobediência, debaixo de maldição, querer viver bênçãos. Aí a gente entende, né? Se a nossa vida não está uma vida abundante, em todas as áreas, financeira, amorosa, espiritual, de tudo, tem algo de errado. E aí a gente, quando vai para a lei ali, vai para as regras do jogo, vai para as ordenanças de Deus, fica nítido que a gente tem coisa para limpar. A gente tem pecado para se arrepender, tem pecado para confessar, porque enquanto tiver, vai ter brecha para maldição, até a gente se limpar. E Deus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele apresenta as maldições e Ele apresenta como que resolve. Ele apresenta qual que é a solução, que está ali no capítulo de ontem, né, que a gente leu. Então, é muito interessante. E é isso. E assim a gente finaliza o capítulo 27 de Levítico. Um capítulo bem breve, mas assim, que fecha ali com chave de ouro a questão de consagrar, né? Um voto especial em que você consagra pessoas, ou dá uma oferta de algum animal, ou de uma propriedade, ou de o que for, né? E o Senhor já deixa até isso, tintim por tintim, estabelecido, o valor, como deveria ser feito. Então, assim, não tem nada que ele já não tenha escrito antes, já não tenha colocado. Até se a pessoa não tiver dinheiro, se ela for pobre, e ela quiser consagrar alguma coisa, ela pode. Tem ali pra ela como ela deve ser feita. Então, assim, é isso. Quão maravilhoso é o Senhor, né? E, assim, finalizo aqui o capítulo 27
E amanhã a gente vai começar o capítulo de Hebreus. E o Senhor é tão maravilhoso, né, que eu tava só na leitura do Novo Testamento. E ele foi me incomodando pra ler Levítico. Aí vinha Levítico. Eu falei, gente, eu acho que ele tá querendo que eu leia Levítico. E eu fui pesquisar, que eu fui ver que Levítico é a base para Hebreus. Aí eu falei, nossa, então a gente tem realmente que ler Levítico. E foi casando com tudo que tá acontecendo, né, com todo esse movimento do Senhor, assim, que quem agora olhando para trás parece que foi combinado, mas nada foi combinado. Tipo assim, desincronizando com o tempo, com o Pessar, com a Páscoa, agora com o Homer, com libertação. Não, é maravilhoso viver esse tempo e essas promessas. E eu vejo assim que realmente a gente está se movendo para um novo tempo, sabe? E esse portal, ele tá realmente aberto. Ontem, para casar ainda, eu queria muito que a Roberta tivesse participado hoje, porque ontem eu assisti um vídeo dela que ela falava de uma visão que o Senhor tinha dado para ela, de portas ou janelas, que aí tinham várias portas. E uma janela levava a outra janela, uma janela levava a outra janela. E ela foi pedindo um discernimento para o Senhor, e no vídeo ela fala que é como se o Senhor abrisse aquela janela naquele tempo. E as pessoas que estivessem atentas passariam por essa janela. E depois que você passou por essa janela, abre uma outra janela. E assim, você também pode não entrar nessa janela. Mas pode ser que a próxima janela só venha daqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, todo um tempo depois. Porque tudo no mundo espiritual tá se caminhando para abrir esse momento de libertação. Se você não quiser se libertar, tá tudo certo. Se você quiser manter as maldições, todas essas coisas que sobrecaem sobre você e seus descendentes, tá tudo bem. Mas quando que vai abrir essa outra janela, essa outra oportunidade? Ninguém sabe. Porque tem todo um mover espiritual para que isso aconteça. Então eu achei tão precioso e eu sinto que agora tá um momento de transição. Tá esse momento de abertura, né? E principalmente voltado para cura e libertação. Nossa, e assim, é um assunto que ninguém nunca falou, ou se falou, eu nunca vi, ou se estava falando, eu estava muito cega, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E agora tá tão nítido, tudo que eu olho, tudo que é vídeo que aparece pra mim é disso. Eu falo, tem algo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Pode falar, Mayara. Bom dia, eu tava te ouvindo aqui, essa questão das janelas. E tem algo que, assim, que as pessoas às vezes acham que é misticismo, que é sobre portais. E, assim, o mundo espiritual, Deus cria as coisas e o inimigo copia. E tem coisa que o inimigo se apodera, né? Então, às vezes, religiões, assim, de trevas, se apodera de coisas que é do Senhor. E o portal é uma coisa, assim, muito forte, porque existe, é real. Tanto que eu tenho as orações dos portais das 6, das 9, do meio-dia, das 3 da tarde, 6 da tarde. Você vê ali na Bíblia falando sobre isso. E é como se tem momentos que são portais, né? E agora a gente está nesse portal aberto. E aí você pode acessar, né? Ou sim ou não. Então a gente tem que aproveitar. Com certeza, com certeza. E o quanto que ninguém fala disso, ou se fala, igual eu falei, eu acho que eu não tô ouvindo. Esse negócio de maldição, esse negócio, assim, sem passar a mão na cabeça das pessoas. É o título do negócio. A gente não tem que ter medo. Porque é uma coisa que eu vejo também, assim, se é um assunto e se tá na Bíblia, a gente tem que querer ter revelações mais disso, não ter medo. E lembrando que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem que é o verdadeiro amor? Jesus. Se Jesus habita na gente, vem pra gente, ele lança pra fora todo medo. A gente vai ter medo de ler um assunto que é maldição hereditária, que é algo que tá escrito, que por um nome mais bonito, talvez seja tipo, como é que tava aqui ontem? Castigo da desobediência. Mas em outro tá maldição hereditária. Maldições da desobediência. Então, assim, são assuntos que não é misticismo, mas assim, é algo que a gente tem que se tentar. Se tá aqui, tem um porquê. E, nossa, é real, assim, essa questão de tudo estar se movendo para isso. Então, que a gente
peça ao Senhor para que o Senhor revele ao nosso coração o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer para passar por essa abertura, por esse portal. Pode falar, Mayara. Só para encerrar aqui, que o Matheusinho me chamou, mas eu queria comentar assim, que a gente tem que discernir tempos e estações. Isso fala na palavra, que a gente tem que discernir. Então, quando a gente começa a discernir, você usufrui de portais. É tipo, uma coisa que eu acho interessante, assim, eu fico sempre atenta para não entrar em religiosidade. Mas uma coisa que na cultura dos judeus tem, é que eles ficam atentos, eles seguem a qualidade de Deus. E a ideia é que você todo ano siga numa espiral crescente, né? Como assim? Então, todo ano, por exemplo, todo ano vai ter a Páscoa, tem a contagem de Homer, aí eles fazem esse processo de cura, libertação, de purificação na contagem de Homer, porque cada vez você vai crescendo. Imagina uma espiral, que você vai crescendo, só subindo de nível. Oi, amor. Então a ideia é que quando você acessa o portal, você sobe de nível. E é de ser em tempos e estações, né? Exatamente. Não, e como que o Senhor é maravilhoso. Meu Deus! Quando Ele vai trazendo mais, quando a gente realmente busca mais, Ele dá. Quanto mais a gente quer dele, quer entender melhor esse mundo espiritual, Ele mostra pra gente. Ele usa pessoas, Ele mostra. E assim, poder viver isso é maravilhoso, porque antes eu olhava esse livro, mas era um livro que tipo, parecia que eu tava lendo, mas eu não tava vivendo. Mas agora eu vejo o quanto isso aqui é real. E a gente medita de dia e de noite nesses versículos, mas o mais louco, o mais doido é quando a gente começa a viver. Quando a gente se arrepende de verdade de um pecado, confessa e aquilo ali limpa. Você sente aquela carga, tipo, parece que te tirou um caminhão das costas. E você se sente mais leve, mais limpo. Eu não sei explicar. Mas quando você começa a viver isso aqui, é diferente. Quando você começa a fechar a brecha, quando você começa a renunciar maldições hereditárias, a sua vida parece que começa a fluir, começa a ir. E claro, vão ter, tipo assim, coisas te impedindo, porque as trevas, elas não querem que você se liberte. Por isso que é uma guerra. Era outra coisa que eu não entendia. Esse negócio falava, o amor está em guerra. Eu falava, gente, como assim? O amor está em guerra? Era uma coisa que eu não entendia. Mas o amor, quem que é? É Cristo. Cristo é o amor. E ele está em guerra, porque ele é a luz. O reino da luz está em guerra com o quê? Com o império das trevas. É essa batalha. E quando a gente entende que é uma batalha, a gente entende que a gente também tem que se posicionar. Aí faz mais e mais sentido Gênesis 1:26, que fala que é pra gente governar sobre todas as coisas. Que é pra gente se posicionar. Faz sentido mais ainda da gente ser reinante. Porque reinante, ele governa, ele se posiciona. Ele coloca a treva no lugar dela. E aí ele se torna a luz e ele vê que tipo, ele tem que mandar Satanás. Não é assim, tipo, Satanás tá tipo assim... escrachado na sua casa a vida inteira, passou de geração por geração, tá ali, tudo, a sua casa tá em trevas, você tá sentindo um negócio ruim, você vai deixar ali Satanás, os demônios ali fazer o que eles quiserem? Não, você vai expulsar, você vai se posicionar, porque ninguém na sua casa vai expulsar Satanás senão você. Quando você acordar, quando você entender, você vai ver que realmente é uma guerra. E necessita posicionamento, necessita você se expulsar, necessita você se posicionar. E realmente como assim, um guerreiro, uma guerreira, tipo assim, brigando pela sua família, brigando contra as trevas, colocando as trevas para correr, porque onde tem luz não fica trevas. E você tem que ser luz, você tem que falar da luz, tem que viver a luz, tem que expulsar Satanás. Você tem que tirar ele da sua vida, sai daqui. Aqui, tipo assim, eu achava que isso era tipo misticismo, meio tipo esse negócio assim, nossa. Mas até eu entender, até eu fazer. Tem uma lá que fala assim que era pra abrir a janela profeticamente e expulsar. A hora que eu comecei a fazer isso e eu comecei a ver que tinha resultado, eu falei, meu Deus, o negócio realmente é real. E quando você vê e você vive experiências sobrenaturais, você vê que realmente existe um mundo espiritual. Realmente isso é real. E depois que você vê, não tem como desver. Depois que você entende, você vai para a palavra e você fala, nossa, realmente isso é verdade. Realmente eu tenho que me posicionar. Realmente, enquanto eu não
não for a que luta aqui na minha casa, que eu seja a luz, que eu falo, que eu profetizo coisas boas, que da minha boca saem coisas boas, não tem como. É muito interessante. Ninguém vai lutar por você as suas batalhas. Ninguém vai aí na sua casa expulsar o demônio. Você que tem que expulsar esses demônios daí. Porque você é luz. Senão ele fica dominando, sambando na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, até você se posicionar. E assim, nossa, quando que você vai entendendo, uma coisa vai linkando com a outra. E você tem mesmo que lutar por essa libertação na sua vida, na vida dos seus descendentes, para que os seus filhos, as suas filhas não vivam debaixo dessas maldições, porque seja quebrado esses ciclos na sua vida e nas vidas dos próximos, porque você se posicionou, você abriu, você criou mais relacionamento com o Senhor e Ele mostrou o que você precisa renunciar, o que você precisa limpar, que pecado que você tem que assim, não falar mais. E ontem também eu fui assistir um outro vídeo da Roberta, que eu tava maratonando o canal dela do YouTube. E ela falou da questão da nossa boca, né, não ser um lugar de sair água amarga e água doce. Só que ela falou assim, se você começa a falar algo ruim, né, tipo, que seja uma mentira, uma coisa. Quando você entende que não tem como sair as duas coisas, enquanto você não limpa, não se arrepende de tipo, ter falado, às vezes, fofocado alguma coisa da vida de alguém, ter mentido, enquanto você não se arrepender e renunciar, e se arrepender e confessar esse pecado de ter fofocado, de ter mentido, a sua boca só fica saindo água amarga. Para ela sair a água doce, sair palavras de bênçãos, você tem que limpar isso antes. Porque não dá pra sair as duas coisas ao mesmo tempo, entende? E aí eu falei, gente, que profundo isso. E aí eu fui analisar pra ver tipo, se eu não estava falando algo que não era pra falar, se era pra eu confessar mesmo, me arrepender de algo que eu falei, de alguém que eu fui grossa, ou sei lá, alguma mentira pequenininha que eu contei. Então, assim, eu fiquei assim, chocada, né? E quanto mais a gente busca, mais o Senhor entrega. E é isso. Então, amanhã vamos começar o capítulo de Hebreus. E detalhe, Hebreus tem quem fale que foi escrita por Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi o único apóstolo que, interessante, não viveu os 3 anos ali com Jesus, mas ele teve um encontro real com Jesus. E é ele que fala mais do mundo espiritual. E o livro de Hebreus trata realmente essa questão espiritual. Então, quem que poderia falar disso com tanta propriedade que não Paulo, que teve revelações? É Paulo que fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades do reino das trevas, aquela parte. Quem falou? Foi Paulo. Quem teve esse discernimento espiritual do mundo espiritual? Foi Paulo. E em Hebreus a gente vai tratar exatamente disso. Então, por mais que não tenha escrito assim quem escreveu, tem muita gente que fala que foi o apóstolo Paulo. Por isso. Por essas revelações espirituais que ele teve. Em que Hebreus vem assim mais claramente. E é isso. Então, vamos encerrar. Alguém quer fazer a oração? Bem-vinda, Úrsula. Bem-vinda, Viviane. Vocês têm alguma dúvida? Quer colocar algum ponto? Senão a gente já faz uma oração aqui pra gente finalizar com chave de ouro esse desafio de 27 dias de leitura de Levítico. E é isso. Quer fazer a oração, Leiane? Leilane. Nossa, eu falo o nome dela errado. Perdão, viu, Leilane? Leilane, facinho, ó. Lembra da lei? Leilane. É isso. Santo Deus e eterno Pai, na tua presença santa, soberana, queremos louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Agradecer por esse tempo precioso aqui com a Érica, que nós estivemos estudando a tua palavra, aprendendo mais da tua lei, Senhor, onde aprendemos tantas coisas sobre o Senhor, ó Pai. Aquilo que agrada ao teu coração, aquilo que desagrada ao teu coração. Que o Senhor venha tocar agora em nossos corações, ó Pai, para que tão somente essa palavra, Senhor, não fique só nos nossos ouvidos, no nosso conhecimento, mas que possamos colocar em prática a tua palavra.
Ó Senhor, que o Senhor venha tratar conosco, Senhor, para que possamos também escrever a Tua lei nas tábuas do nosso coração, Senhor. De dia e de noite, meditando na Tua palavra e procurando Te conhecer melhor, Pai. Pois precisamos, Senhor, estar firmados na nossa fé, na Tua palavra, porque só assim nós vamos conhecer melhor a Ti e só assim nós vamos vencer o inimigo de nossas almas. Ensina-nos, Senhor. Ó Senhor, nos dá revelação das áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, Pai. Aonde nós precisamos ter autoridade, Senhor, para que o inimigo venha sair das nossas vidas, Senhor, venha ser tirado do nosso caminho, Senhor, das nossas coisas. Muitas vezes nós não temos entendimento, Senhor, daquilo que precisamos estar limpando, estar tirando de nossas vidas, Senhor. Mas que o Senhor nesta manhã venha nos dar um entendimento, que venhamos a nos levantar e assim tomar uma posição, Senhor, e fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que tem que ser feito em nossas vidas. Muitas vezes, várias coisas da nossa vida estão travadas e nós não sabemos por quê, como a Érica mesmo disse. Mas por que não acontece comigo? Porque nós estamos precisando fazer tratamento nessas áreas da nossa vida. Te peço agora, Senhor, pelo o estudo que nós vamos fazer junto com a Maiara, junto com a Roberta, sobre o livro Autolibertação. Senhor, eu ainda não tenho ele nas minhas mãos, Senhor, mas eu sei que vai ser um tempo precioso de tratamento, Senhor. Como é bom, Pai, estar nos confrontando a nós mesmos, Senhor. É difícil, mas nós precisamos nos limpar se queremos, Senhor, estar mais perto do Senhor, se queremos estar mais alinhada com o Senhor. Nós precisamos disso, por isso pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua direção, a direção do Espírito Santo quando começar esse curso, que esteja na vida capacitando a Maiara, capacitando a Roberta, capacitando aquele que vai estar ministrando aos nossos corações, Pai. Venha dar direção, venha dar sabedoria, venha fechar todas as brechas, Senhor, que é um tempo difícil, é um tempo que o inimigo pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Que os Teus filhos estejam cheios de Ti, Senhor, que nós, Senhor, também estejam com os nossos ouvidos abertos. Tira tudo aquilo que impede, tira o comichão dos nossos ouvidos que nos impede, Senhor, de ouvir melhor a Tua voz, Senhor. Quando estivermos, Senhor, tanto aqui com a Érica, como no grupo Conexão, como no grupo que vai ser feito com o livro Autolibertação, que estejamos, ó Pai, realmente, Senhor, atentos, Senhor, àquilo que o Senhor está nos falando, porque eu creio, Senhor, que quando tem, Senhor, esses momentos, realmente o Senhor passa ali, nos dando uma chave, nos dando algo para que a gente venha também a vencer, porque o Senhor se preocupa conosco, o Senhor está sempre conosco, o Senhor quer que nós comamos o melhor dessa terra, mas nós precisamos nos posicionar. Senhor, assim nós consagramos, Senhor, as nossas vidas a Ti, te agradecemos por esse tempo, Senhor, e que venham outros estudos, Pai, e que não fique somente, Senhor, nos capacitando, mas que venha nos preparar, Senhor, para trabalhar para Ti também, para ajudar outras pessoas que se encontram na nossa situação, ou talvez piores que nós, e que precisam, Senhor, de Jesus, que precisam e também não sabem, Senhor, como fazer, Senhor. Às vezes está bem do nosso lado, e até o nosso irmão que vai na igreja conosco, e nós não sabemos. Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina-nos, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, também, Senhor, abençoar outras pessoas, que todo esse estudo não fique somente guardado no nosso coração, Senhor, mas que nós possamos levar a outros, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações através dos Teus filhos, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor. E também, Senhor, te peço, consagro esse dia a Ti, te peço as Tuas bênçãos para esse dia, te peço o Teu shalom, Senhor, para este dia, a Tua paz, Senhor, o Teu direcionamento, Senhor, esteja conosco, ó Pai, porque quando o Senhor vai conosco, tudo dá certo, Senhor, tudo flui, Senhor, e assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. E foi isso, muito obrigada, foi maravilhoso. E assim a gente... Tá mudo o seu áudio, Érica. Tá mudo o seu áudio. Ai, perdão. Muito obrigada. Obrigada pela oração. E obrigada por estarem aqui firmes e fortes. E graças a Deus a gente finalizou esse desafio de 27 dias.
E finalizamos hoje a leitura de Levítico. Glória a Deus. E é isso. Amanhã, então, a gente vai começar o capítulo 1 de Hebreus. E se estiverem dispostos nessa caminhada de Hebreus, eu vou começar amanhã. Só que segunda-feira eu vou ter que fazer uma pausa no capítulo 3, porque eu vou participar de um evento, né? E é durante a semana toda, aí eu conto pra vocês lá no grupo certinho. E aí eu vou fazer essa pausa na verdade de terça a sexta. Aí volto no outro sábado, tá? Mas é isso. Um beijão pra vocês. Amém. Bom dia, viu? Bom dia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. É. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês também aqui do Instagram. E é isso, meu povo. Vamos que vamos, porque agora vamos começar um novo livro, que é o livro de Hebreus. Então, aguardo vocês amanhã para essa nova jornada. Beijo grande.